Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. As dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, perdendo a calma. Não tenhas medo, aleluia, porque bem cedo Jesus virá, porque minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, ele bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Tudo bem, Alana? Deixa eu dar um oi aqui. Tudo bom? Que bom ter vocês aqui nessa live tão especial em que a gente vai falar sobre a harpa cristã, né? E eu tenho aqui, olha, ela é muito maravilhosa, ela é muito especial, porque a harpa, ela tem hinos que têm mensagens tão profundas, né? Como essa, por exemplo, que a gente acabou de cantar. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom a gente saber que o Senhor é conosco, né? É tão bom a gente entender isso. E eu quero ler com você um salmo que tem muito a ver com esse hino, que é o Salmo 42. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 42. Salmo 42 diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. Salmo 42. Esse salmo tem tudo a ver com o hino que nós acabamos de cantar, 193, não é verdade? Por que te abates, ó minha alma? E por que te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E esse bem cedo, ele pode ser interpretado de duas maneiras. A gente sabe que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja, e o bem cedo Jesus virá também pode ser aquela provisão que você precisa, aquela provisão que você necessita, aquilo que você tanto está esperando da parte de Deus. Bem cedo Jesus virá. Às vezes a gente pensa que está longe o tempo, mas eu vim dizer para você que o tempo já está chegando, está próximo o tempo de você ser realizado em Deus. O Senhor tem coisas novas para você, o Senhor tem boas notícias para você, o Senhor tem coisas boas para a sua vida, para a sua alma. Então, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei, eu louvarei. Creia que você vai louvar a Deus, que você vai exaltar a Deus, porque eu quero também falar sobre esse tempo, né, que a gente está passando. O tempo, agora, graças a Deus, a quarentena já foi flexibilizada, mas nós passamos, né, todo mundo passou dias atípicos. Nós tivemos um período aí bem atípico, né, bem diferente da nossa realidade. E hoje Deus está nos permitindo a estar na casa dele novamente. E quando eu vejo esse salmo, quando eu olho para esse salmo, quando ele está dizendo... A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Isso me faz lembrar a igreja, né? E eu queria ir com você no Salmo 122. O Salmo 122, ele fala exatamente sobre isso, né? O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só que coisa linda, né? Oração, esse é o Salmo de Davi. Então ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa boa é quando nós podemos nos alegrar em voltar a ir à casa do nosso Deus. O tempo de quarentena já está acabando, a gente já está voltando a ir à casa de Deus, a gente já está voltando a estar na presença de Deus novamente, na casa do Senhor, né? Isso é maravilhoso, isso é muito, muito importante, né? Então isso é bom a gente saber que a gente pode estar na casa de Deus, que a gente pode adorar a Deus, que a gente pode estar de volta com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. É muito bom a gente saber que a gente pode adorar a Deus, que a gente pode exaltar o nome do Senhor novamente, junto com os nossos irmãos em comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é maravilhoso e que bênção. Então eu vim te animar nessa noite, dizer, por que te abates, ó minha alma? E por que te comoves perdendo a calma? Né? Por quê? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E eu quero dizer para você que a provisão que você precisa, o nosso Deus vai prover para você. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, quem fez a alma batida, né? Quem foi que fez esse hino? Quem foi que fez esse hino tão lindo, tão maravilhoso que a gente acabou de ler? Foi o nosso querido e amado irmão Paulinho. E quem é o Paulinho? É o Paulo Leivas Macalão. E não tem como falar de Paulo Leivas Macalão sem falar sobre o início das Assembleias de Deus no Brasil, né? Foi ele quem ajudou a Assembleia de Deus a começar. Então nós temos aqui, olha, vou mostrar para você na minha harpa, olha, a alma batida PLM. Toda vez que você lê PLM, você vai ver Paulo Leivas Macalão. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então, é assim que funciona. Paulo Leivas Macalão, ele é o autor que fez a música, certo? Então, quem foi esse pastor tão abençoado? Quem foi ele? Ele foi um homem muito de Deus, que surgiu no início das Assembleias de Deus. E como é que eu vou falar da harpa sem falar do início das Assembleias de Deus, né? A Assembleia de Deus, ela começou
quando nós estávamos ainda nem aqui na Terra. Começou lá no ano de 1910, quando Gunnar Vingre e Daniel Berg entraram aqui, quando eles vieram para cá, para o Brasil, né, direcionados pelo Senhor. E como falar sobre isso? Como falar sobre a harpa sem falar sobre Daniel Berg e Gunnar Vingre? Como falar sobre isso, né? Como falar sobre a harpa cristã sem falar sobre Daniel Berg e sem falar sobre Gunnar Vingre? Então, a gente está numa série de estudos sobre a história cristã no Brasil e no mundo, e não tem como a gente falar sobre a história da música cristã sem falar no livro de Salmos, né? O livro de Salmos, que são dois que eu citei agora, são salmos, são cânticos, né? São hinários, são cânticos. Eles escreveram canções e essas canções se registraram em um hinário. E aí eu tenho a harpa cristã, que é um outro hinário. E quem faz parte da harpa cristã? Quem faz parte da harpa cristã Quem faz parte da harpa cristã são vários escritores, são vários cantores, né? São várias pessoas que mexiam com música. Então a gente tem aí pessoas que foram cheias de Deus no avivamento da Rua Azusa. Você lembra desse movimento? No nosso último estudo, nós falamos sobre a Rua Azusa, né? Nós falamos sobre aquele movimento tão abençoado, tão poderoso, tão cheio de Deus que aconteceu na Rua Azusa. E ali, William Seymour, cheio do Espírito Santo, foi motivado a buscar a Deus em Atos 2, e muitas pessoas vieram para Deus e começaram a entender esse movimento. Entre eles, depois disso, um pouquinho depois, Gunnar Vingre e Daniel Berg. E aí eles receberam uma direção de Deus para vir para o Brasil e vieram para o estado do Pará, para aqui no Brasil estabelecerem a Assembleia de Deus, já com a visão pentecostal, com o entendimento do que está escrito em Atos 2. Então, se você for ler Atos 2, está falando sobre a descida do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. E eles já com essa visão trazem esse entendimento aqui para o Brasil, e a Assembleia de Deus nasce. E ali, Gunnar Vingre traz consigo algumas canções em um caderninho. Ele traz 27 canções naquele caderninho. E depois o negócio vai crescendo, né? Gunnar Vingre juntou os 27 hinos que ele trouxe junto com alguns salmos. Por isso que o primeiro hinário se chama Salmos e Hinos. O segundo hinário a gente já chama de cantor pentecostal. Por quê? Porque a Igreja Assembleia de Deus já estava tomando forma. O negócio já estava ficando bom por aqui. A Igreja Assembleia de Deus já estava tomando forma, as pessoas já estavam entendendo a visão pentecostal. Então, o que aconteceu? A Igreja Assembleia de Deus já começou a criar a sua própria organização. E qual era essa organização? Era uma convenção. Entendeu? Então, toda vez que você ouvir falar sobre convenção, não é nada mais, nada menos do que uma organização. Por quê? Porque toda igreja ela precisa ser bem organizada, né? E nós temos uma organização que cuida de várias igrejas. E uma das maiores é a CONAMAD, que é a Convenção de Madureira, que foi uma das primeiras que começou no Brasil com a intervenção de Gunnar Vingre e Daniel Berg. Fora ela, já tinha outras igrejas aqui no Brasil, mas a Assembleia, com essa visão pentecostal, começou através desses dois homens abençoados. Então eles vieram para o Brasil e aqui começou a Assembleia de Deus se difundir. E aí a Igreja Assembleia de Deus começou a ter mais notoriedade e foi criada uma convenção. E essa convenção foi criada para quê? Para discutir assuntos sobre o que ia acontecer, né? E entre eles sobre os cânticos da igreja. Por quê? Até então, o hinário Salmos e Hinos era usado por todas as denominações aqui no Brasil. Só que, como a Igreja Assembleia de Deus foi criando forma, eles começaram a sentir necessidade de criar um hinário com a identidade própria da Igreja Assembleia de Deus, com a visão pentecostal. Então, por conta disso, Daniel Berg e Gunnar Vingre criaram, com essas intervenções, eles criaram, e com a convenção, o hinário cantor pentecostal, já com a visão
da Igreja Assembleia de Deus. Então, o inário já não era mais salmos e hinos, mas era cantor pentecostal, ok? E aí, em 1922, em Recife, foi impressa a primeira harpa cristã. Aí sim, né? O cantor pentecostal, ele tem esse nome em 1921, né? Então aí, com mais alguns hinos, né? O Navig trouxe alguns hinos, juntou com alguns salmos, e nesse momento, em 1921, a harpa, que antes era salmos e hinos, agora se torna o inário cantor pentecostal, com agora 44 hinos e 10 corinhos, totalizando 54 músicas. Isso em 1921. Em 1922, em Recife, aí sim foi impressa a primeira harpa cristã. Então, a primeira impressão da harpa como a harpa com este nome aconteceu em 1922, em Recife. E aí já não tinha mais 54 músicas, mas tinha 100 músicas. Ou seja, mais músicas estavam sendo inseridas aqui. Mais pessoas cheias de Deus estavam começando a fazer parte desse cenário tão maravilhoso. Então, de início, foram impressas 1000 cópias da harpa cristã. E a harpa não era desse jeito que a gente vê hoje. A harpa era bem simples, era um ináriozinho bem simples, pequeno, porque tinha 100 músicas, mas não tinha essa quantidade de músicas, né? Era pequeno. E além disso, dentro das Bíblias vinha acoplado também. Eu vou mostrar uma para vocês. Eu tenho uma Bíblia aqui, olha, e ela é com a harpa. Então, até hoje, tem muitas Bíblias com a harpa. Então, eu tenho a Bíblia normal, né? E aí, no final, eu tenho aqui a harpa com os hinos, entendeu? Então, até essa época, a harpa, ela era impressa assim, com os hinos aqui, tudo direitinho, para a gente poder acompanhar na igreja, para as pessoas poderem acompanhar na igreja, né? E aí, o que aconteceu depois disso, né? Em 1932, houve uma nova publicação da harpa. E aí já não tinha mais 100 hinos, mas tinha 300 hinos. Olha só como a coisa estava crescendo. E aí, em 1937, a convenção se reuniu novamente para decidir o que ia acontecer. Então, eles se reuniram e aí começaram a se organizar mais ainda em relação a esse cenário tão lindo. E em 1940, acontece um fato. Uma empresa com a linguagem da Assembleia de Deus é inaugurada. A CPAD. É isso aí. Temos aqui a CPAD. Inclusive, essa harpa que eu estou segurando aqui é publicada por ela. Olha, se você ver, é publicada pela CPAD. Então, nós temos aqui a CPAD, uma grande empresa, uma editora maravilhosa que produz o material da Assembleia de Deus até hoje. Temos outras empresas que também produzem, mas a principal é a CPAD. Então, ela foi fundada em 1940, ajudando muito no desenvolvimento da harpa e na divulgação desse cenário tão incrível, né? E aí, o que aconteceu? Em 1942, a gente tem a primeira harpa partiturada. Aí é essa harpa sim, entendeu? Porque se você observar, olha, ela é com notas musicais, né? E aí, essa harpa aqui, esse tipo de harpa que eu tenho aqui, ela serve para tocar tanto flauta, instrumentos de sopro, quanto instrumentos harmônicos. Porque você vê que ela tem duas pautas, tá vendo? Então aqui eu tenho os instrumentos melódicos, podem acompanhar aqui, e os instrumentos harmônicos, eles fazem as duas pautas. Então essa harpa aqui é muito funcional, né? Para isso, né? Então é muito legal para a gente estar. Existem instrumentos que são transpositores. Então alguns instrumentos fazem a transposição de tons mentalmente. Isso para quem já tem prática, né? Mentalmente já faz a transposição de tons, né? A gente reconhece tons aqui pelo início. A gente vê aqui, ó, a gente chama isso aqui de armadura, tá vendo? Esses dois jogos da velha aqui, que não é hashtag, tá? É sustenido. Aqui a gente tem
essa armadura aqui. Mas a gente tem outros tipos de armadura, que é um outro tipo de armadura, ó, armadura de bemóis. Então, isso tudo vai variar. A música, ela varia muito nos tons, né? Para que a gente possa tocar de maneira mais fácil, de maneira mais acessível a todos. E o Paulo Leivas Macalão tem uma participação muito forte nisso, porque ele pega a harpa e traz e adapta ela de maneira que todo mundo pudesse cantar. Por quê? Porque a harpa era os hinos congregacionais de hoje, né? Hoje a gente tem muitos hinos congregacionais, mas naquela época a gente tinha a harpa, ela era o inário congregacional. Então o Paulo Leivas Macalão teve o cuidado de adaptar os hinos para que todos pudessem cantar. Por quê? Todo mundo tem uma tessitura diferente, uma extensão vocal diferente, né? As mulheres, elas têm soprano e contralto, os homens tenor, barítono e baixo. Então, varia muito. Tem gente que não consegue alcançar um agudo tão alto, tem gente que não consegue alcançar um grave tão baixo. Então, ele, por ser músico, né? Paulo Leivas Macalão era músico, né? Além de ser pastor, ele era músico. Então, ele foi alinhando de acordo com que todos pudessem cantar de maneira que a harpa fosse acessível a todos. Então, essa iniciativa dele foi muito legal. Por isso que ele ficou tão marcado. E ele coloca alguns hinos dele também. Além disso, ele era compositor. Eu admiro aquele que é compositor porque ele escreve aquilo que está no coração, né? É igual o rei Davi, ele também era assim. Então ele desenvolvia aquilo que estava no coração, colocava no papel e o nome do Senhor era glorificado. Então, quando ele escreve A Alma Batida, eu imagino que ele pensava nas pessoas que estavam passando por situações difíceis e que precisavam de uma palavra de conforto e alento, né? Isso é muito maravilhoso. E quando a harpa é partiturada, fica até melhor para a gente poder tocar. E essa harpa aqui, como eu falei, né, é usada por instrumentos de sopro e por instrumentos de harmonia, instrumentos harmônicos também. E aí é muito legal porque algumas igrejas hoje ainda têm orquestras, né? Então as orquestras, elas usam muito a harpa partiturada. Então por isso que ela é tão importante. E já existe a harpa adaptada para outros instrumentos de sopro, como por exemplo o sax alto, o sax tenor, o clarinete. Existe a harpa adaptada para esses, porque esses são instrumentos transpositores, né? Então, se eu tocar os instrumentos de sopro, se eu tocar numa mesma posição, por exemplo, a nota dó, na flauta, no clarinete, se eu fizer a mesma posição, não vai sair a nota dó, vai sair uma outra nota. Então, para isso, eu tenho que ter uma harpa específica para isso. Quem não sabia que a orquestra funciona assim, funciona assim. Existem instrumentos que são transpositores. E existem vários instrumentos que são assim. Por isso que sai aquele som todo organizado. Mas por quê? Porque tudo é muito bem feito, né? As coisas são bem colocadas, né? E quem é maestro hoje também trabalha assim. Cada instrumento, para flauta, a mesma música vai ser em dó, mas na clarineta, não, na flauta a mesma música. Pode ser em si bemol, na clarineta vai ser em dó e por aí vai, né? Vai mudando, mas fica super organizado, porque os instrumentos são transpositores. Posteriormente vou fazer uma live aqui sobre isso e vocês vão entender melhor. Mas quem já é músico consegue entender bem o que eu estou querendo dizer aqui. Bom, enfim. Mas, então, ele traz essa ideia, né, de trazer uma uniformidade para todo mundo cantar junto, para todo mundo cantar igual. Isso é muito legal, por isso que eu admiro muito ele. E ele coloca as músicas dele também inseridas. E A Alma Batida é uma delas. Bom, depois, em 1981, o que acontece? Existe uma nova reunião da convenção para que possa revisar. É aí que o Paulo Leivas Macalão baixa os tons, né, e organiza. Mas nesse período a harpa já não tem mais 300 hinos. Agora a harpa já está com 524 hinos. Em 1981 a harpa já está com 524 hinos. E em 1990 existe uma outra reunião em que há uma organização e em 1999 mais 116 hinos são colocados, que aí se totaliza 640 hinos. Olha só a quantidade de hinos. Hoje em dia a gente tem 640 hinos
na harpa cristã. E isso é muito incrível, porque a gente tem uma variedade enorme de hinos para a gente poder cantar. O último hino, o hino 640, a gente tem tantos tipos de hinos que chega a ser que a gente tem até hinos cívicos, como por exemplo o último hino é o hino da proclamação da República do Brasil. Então a CPAD pensou muito nisso, em incluir não só hinos espirituais, mas também hinos cívicos. Então, se você vê no final da harpa lá, o último hino, que é o número 640, a gente tem um hino cívico, que é o hino da proclamação da República do Brasil. Olha só que legal, olha. Hino da proclamação da República, né? Então, uma preocupação de que a Assembleia de Deus também se preocupa com a nossa nação. Se você for no hino 639, é o hino da independência. Olha só que coisa boa. Hino da independência. Viu? Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Tá aqui na harpa, 639, hino da independência do Brasil. E por aí vai. Então, a harpa, ela não é só um hino de louvor, também é um hinário de louvor. Ela se tornou também um hinário de hinos cívicos, ou seja, valorizando a nossa nação. Se você for para o hino 638, você vai encontrar o quê? O hino nacional brasileiro. Olha só que coisa boa, viu? O hino 638 da harpa é o hino nacional brasileiro. Então, a gente entende essa valorização. É muito importante a gente valorizar a nossa pátria. E eu queria até trazer uma reflexão aqui, porque a nossa pátria precisa mesmo ser valorizada, e mais do que isso, a gente precisa orar pela nossa pátria, mais do que nunca, né? Porque a gente está passando por momentos difíceis. Então, a gente precisa orar a Deus e pedir que o Senhor nos ajude na nossa nação, né? Nós precisamos pedir que o nosso Deus entre com providência na nossa nação, facilitando as coisas, porque nós somos servos do Senhor e nós estamos orando pela nossa nação e precisamos continuar orando, precisamos continuar em fervente oração. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre o hino em fervente oração. O hino em fervente oração é o hino 577. Você está com a sua harpa aí? Vamos lá no número 577? Em fervente oração, glória a Deus. Esse hino é lindo e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Em fervente oração, glória a Deus. Hino 577. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus triunfar. Quanto tempo eu passei cantando aqui nessa igreja? Venho em fervente oração, venho teu coração, na presença de Deus derramar. Oh, aleluia. Mas só podes comer o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor
o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, aleluia, e todo teu ser Ele controlar. Glória a Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia, se orares então o Senhor teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, aleluia, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh. Glória a Deus. Quando tudo deixares no altar, a gente precisa deixar no altar as nossas inquietações, as nossas questões. A gente precisa colocar tudo no altar. Essa música foi escrita pelo pastor Elisha Hoffman. Ele escreveu essa música como fruto de suas experiências com Deus. E é muito interessante quando a gente entende a importância da oração. Quando a gente se coloca no altar e se abre, porque tem coisas que a gente não pode falar para ninguém. Tem coisas que a gente só pode falar para Deus. E é isso que a última estrofe está dizendo, quando tudo deixares no altar. A gente precisa deixar tudo no altar, gente. A gente precisa deixar tudo no altar em oração. A Bíblia diz em Mateus 6 para a gente fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai, que Ele está vendo. E Ele sabe daquilo que precisamos, Ele sabe quando nós precisamos nos abrir totalmente e secretamente. Mateus 6 diz isso, fecha a porta do seu quarto e ora ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Sabe, a gente precisa entender isso. Quantas vezes a gente quer falar com A, com B, mas a gente só precisa dobrar o nosso joelho e estar em fervente oração, colocando tudo no altar de Deus. É no altar que a gente precisa se derramar. O altar pode ser o nosso quarto, o altar pode ser qualquer lugar que seja, desde que seja o nosso secreto com Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus, nós precisamos buscar a Deus. O pastor Elisha foi muito feliz em sua composição, escrevendo, quando tudo deixares no altar, né? Que nós possamos
seguir esse conselho que ele nos deixa em sua canção. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar. A gente quer controlar tudo, a gente quer se controlar, isso é importante, mas a gente querer controlar tudo e controlar as pessoas, isso não tem como. A gente tem que deixar Deus fazer as coisas e a gente precisa deixar Deus nos controlar, todo o nosso ser. Quando a gente não estiver dando conta, que a gente coloque nas mãos do Senhor aquilo que a gente não consegue dar conta. Porque aí o Senhor vai entrar com provisão, o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com a sua mão forte, nos dando a sua direção, nos dando entendimento daquilo que Ele está fazendo. O nosso Deus é bom, fiel e tremendo. A gente só precisa confiar nele. A gente só precisa confiar. A gente só precisa confiar. A última estrofe. Se orares, porém, sem o teu coração terá paz. Quando a gente ora e se entrega a Deus de verdade, a gente sente paz, porque a gente sabe que Deus nos ouviu. Então, se orares, porém, sem o teu coração terá paz que só o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Então, é necessário que a nossa alma se abra diante do Senhor, tudo deixando no altar, porque é no altar que a nossa alma é derramada. É no altar que falamos tudo que precisamos. E é no altar que o Senhor vem nos socorrer. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. A importância da oração. A importância do orar e a importância do crer. A importância do orar e a importância do crer. Sabe por quê? O Deus que eu e você servimos está vivo, não está morto. E por Ele estar vivo, eu e você podemos crer no amanhã. Eu e você podemos crer que existe um amanhã lindo para nós, que existe um amanhã maravilhoso para nós. Ele está vivo, Ele vive e nós podemos crer no amanhã. É isso que diz o hino Porque Ele Vive. O hino 545 diz exatamente isso. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Se o nosso Deus está conosco, nós podemos crer no amanhã. Você não precisa ter medo. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Porque o nosso Deus vive. O nosso Jesus, aquele que nós cremos e pregamos, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Então Ele está vivo. Então por causa disso nós podemos crer no amanhã. Ele vive. Então por causa disso nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive foi composta por um casal. Um casal que teve um filho, mas que tinha muito temor no coração. É como se fosse nos dias de hoje. Nesse tempo, havia uma polarização, né? Havia uma ideia totalmente fora da palavra e eles tinham muito medo de criar uma criança em um mundo em que estava tão corrompido. É muito parecido com os dias de hoje, né? Então eles fazem esse hino pensando nisso, mas eles têm o filho, mas ainda assim eles sentem, né? Eles ficam assim temerosos, mas o Espírito Santo fala com eles que eles não precisavam temer, que eles poderiam criar o filho deles com tranquilidade. Esse hino foi feito por William Gaither e Gloria Gaither. Esse é o casal de quem eu estou falando. Eles queriam muito ter um filho, mas tinham muito medo de criar um filho num mundo já corrompido nesta época. Mas o Senhor falou com eles, não tenham medo. Não tenham medo. E aí eles começaram a compor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E assim eles tiveram seu bebê e tiveram uma vida muito bem sucedida. Então, que você creia nessa palavra. Não importa o que você esteja passando, o que esteja acontecendo na sua vida. Creia que o Senhor vive e você pode crer no amanhã. Ele vive. Vamos cantar essa canção? Glória a Deus.
Deixa eu ver quem tá aí. Oi, Axa, tudo bom? Oi, Leila, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te mostrar como é apenas. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Não tenha medo. Deus continua sendo Deus. Eu vou te mostrar em apenas como é que pessoas comuns estão conseguindo. Deus ele vive. Posso crer no amanhã. Vai lá. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seu filho amado e perdoar, na cruz morrer por meus pecados e vivo com o Pai está, porque ele vive, porque ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Ele vive, creia, 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 ele vive. Eu sei que a minha vida está nas mãos, que vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Com glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é bom, ele vive e eu posso crer no amanhã. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio no nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Ele está vivo. Oh, oh, oh. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, ele vive e eu posso crer no amanhã.
esse casal que tinha tanto medo de ter um filho, né? Esse casal já naquela época, mediante a um mundo tão corrompido, tinha tanto medo de ter um filho, sentiu paz no coração, sentiu Deus falar com eles, não tenham medo. Então eles entenderam, porque Deus vive, eu posso crer no amanhã, eu posso ter esse filho e eu posso ter uma vida, eu posso ter meu filho e viver com ele bem, né? E foi assim que aconteceu, a criança nasceu e as coisas fluíram bem. Então, eu admiro esse casal pela fé em Deus. Se você ver na sua APA, vai estar assim, WJG, é o William Gaither, e GG, Glória Gaither. Então, esse casal abençoado. E eles não fizeram só essa, eles fizeram também O Rei Está Voltando. Você já ouviu essa? O Rei Está Voltando, o hino 547. O Rei está voltando, e tá mesmo, né, gente? Ele está vindo buscar a sua igreja. O Rei está voltando. Aqui, olha, porque ele vive, vou mostrar para vocês, GG e WLG. Então é William Gaither e Glória Gaither. E esse casal também fez O Rei Está Voltando. Olha eles aqui de novo, GG e WLG. Glória Gaither e William Gaither. Então eles escrevem sobre o rei, né? O rei Jesus, o rei que está voltando, o rei que vem buscar a sua igreja. Esse é o nosso rei, o rei que nós esperamos, o rei que vem buscar o seu povo. Glória a Jesus. O rei está voltando, gente. Aleluia. Nós precisamos nos preparar, não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ou assim. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Senhor, os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele Vem nos buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. Glória a Deus. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando. O rei está
celestial, todo o céu está se abrindo. Aleluia. Bem-vindo sem igual. Oh, glória. Ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia. Glória a Deus. Ao Cordeiro. Aleluias ao Cordeiro. Fugindo para o lar. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. A trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando. Glória a Deus. O Rei está voltando. Aleluia. Ele Vem nos buscar. Aleluia. Ele vem nos buscar. Nos buscar. Glória a Deus. Ele vem mesmo. Ele vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Você vê que casal abençoado, né? Que casal abençoado. William e Gloria Gaither compuseram não só porque ele vive, mas também o Rei está voltando. Que bênção a gente colocar no papel aquilo que a gente está sentindo direcionado por Deus e esses louvores serem difundidos por tanto tempo, né? Todo mundo conhece porque ele vive, todo mundo conhece, o Rei está voltando. Eu glorifico a Deus pela vida desse casal. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus abençoe você que está nos ouvindo aí, participando. Estou muito feliz por ter você aqui. Leila, tudo bom, Leila? Deixa eu dar um oi aqui. Glória a Deus. Josi, tudo bem? Pastor Armando, tudo bem? Glória a Deus. Muito feliz por ter vocês aqui. E, sabe, o Rei está voltando. Ele vem nos buscar. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor, cantando, louvando e adorando o seu nome. Por quê? Porque Ele é grande. Porque Ele é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é digno. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é Deus. O nosso Deus é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E no hino 526 fala sobre isso. O hino 526 fala da grandeza de Deus. Sabe? Ele fala do quão poderoso é o nosso Deus. Esse hino foi composto por Stuart Kinney Hine. Ele compõe essa música pensando na grandeza de Deus, nas maravilhas de Deus, na natureza, em tudo aquilo que ele contempla. E também fala sobre a volta de Jesus. Esse hino é maravilhoso. Então vamos cantá-lo hoje, agora nesse momento? Glória a Jesus. Hino 526, quão grande és tu. Aleluia. Oh, aleluia.
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta, minha alma canta a ti, Senhor, que tu és grande. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo e o nosso Deus é fiel.
nós estaremos lá na glória com Ele, cantando para sempre, grandioso és tu. Ele está prestes a voltar a buscar a sua igreja. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Enquanto estamos aqui na terra, que nós possamos louvar e adorar o nome de Jesus. Sabe? Tem um hino, o 535. O hino 535 se chama Tu és fiel, Senhor. Esse hino foi escrito por Thomas Obadiah Christon, que era muito doente, mas aos 27 anos de idade encontrou a Cristo e começou a viver. E aí tem uma passagem na Bíblia, em Lamentações 3, versículos 22 e 23. Vamos ler? Eu queria ler essa passagem com você. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. Que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor é grande. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos nessa noite aprendendo um pouquinho sobre esses hinos tão maravilhosos. Amanhã nós vamos nos levantar e as misericórdias do Senhor estarão sobre a nossa vida. Toda vez que um dia começa, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é fiel. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas enquanto Ele não vem, que nós possamos crer na fidelidade do Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas no Senhor nós temos vitória. E eu quero cantar com você essa canção que diz: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Amém? Deus é fiel em todo o tempo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, aos teus filhos darás, nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz e segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no dormir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Que bom ter vocês aqui. Tudo bem, Ari? Obrigada. Oi, Jonatas, tudo bem? Oi, Fabiola, tudo bem? Glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui comigo. Muito bom estarmos juntos em mais uma noite para aprender um pouquinho sobre esses hinos tão maravilhosos, sobre esse cenário tão incrível que é a harpa cristã, né? Esses são apenas alguns dos hinos que a gente ouve tanto na igreja e aprende a cantar tanto, que a gente canta tanto, que a gente ouve tanto e que mexe tanto com o nosso coração, né? São verdadeiras poesias, né? É maravilhoso saber o quanto Deus é fiel para conosco. Glória a Deus. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu queria orar com você para a gente poder encerrar, amém? Vamos fazer uma oração? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por essa noite tão especial, Pai. Uma noite em que o Senhor preparou para nós. Uma noite em que o Senhor falou conosco de diversas maneiras. Obrigada por entender o Teu querer, o Teu propósito, o Teu tempo na nossa vida. E por saber que o Senhor é fiel, continua sendo fiel e será sempre fiel. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós cremos no Teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós cremos na Tua providência, na Tua direção, na Tua provisão. Nós cremos na Tua direção. Nós cremos, Senhor. Tu és o nosso Deus, aleluia. Muito obrigada por tudo, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Tu és grande, Senhor. Grandioso é o Teu nome, grandioso és Tu, Senhor, aleluia. O Senhor vela pelas nossas vidas. Tu és aquele que velará por nós. Tu és aquele que é grande. Tu és aquele que vive e por isso nós podemos crer no amanhã. Tu és aquele que está voltando
habitando, aleluia, nós estaremos com o Senhor para sempre. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel para cumprir a Sua palavra. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que ouve a oração do coração abatido. Tu és o Deus que ouve a oração do coração abatido. Quando nós entramos no nosso quarto e falamos com o Senhor em fervente oração, o Senhor nos atende, o Senhor nos responde. Tu és o Deus que responde à oração fervente dos Teus servos, Pai. Em fervente oração nós nos colocamos aqui agora, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Oh Deus, a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigada por todas essas pessoas que o Senhor inspirou para escrever esses louvores tão tremendos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela inspiração que o Senhor colocou no coração de cada um deles. Por esse casal que compôs Porque Ele Vive. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Oh Deus. Senhor, nós não queremos ter medo, nós queremos ter coragem, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser corajosos, a crer que o Senhor é conosco, Pai. Nos ajude a ir em frente, Pai, sabendo que Tu estás conosco, que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está nos direcionando, Pai. A Tua palavra diz: não temas porque eu te ajudo. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas porque eu te ajudo. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é a Tua palavra que diz: nós não vamos temer, o Senhor é conosco. Ajuda, Senhor, se alguém se encontra com incredulidade no coração acerca das Tuas promessas. Ajuda na incredulidade, Pai. Quantas vezes pensamos que o incrédulo é só aquele que não tem Jesus no coração. Mas quantas vezes, Pai, os Teus servos muitas vezes têm até espírito de incredulidade devido a tantas dificuldades que já passaram na vida. Mas, Senhor, nós repreendemos todo espírito de incredulidade, nós declaramos coragem, Pai, em nome de Jesus. Oh, porque Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Bom estar com vocês aqui, gente. Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada um. Até a próxima. E a gente vai estar falando sobre mais coisas aqui. Mais coisas aqui tão boas e tão interessantes quanto a harpa. A gente está falando sobre a história da música no mundo. Muita coisa boa para falar. Muito obrigada pela presença de todos. E lembre-se, Deus é fiel. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima e tchau!